E aí, pessoal, beleza? Então, hoje eu tô aqui para gravar a prova da FURB, né, que foi ontem aqui em Santa Catarina, tá? E como eu fiz o preparatório, né, com 5 aulões ao vivo aí para o pessoal que me pediu, que adquiriu, então hoje eu vou fazer a análise da prova, tá? Saiu o gabarito preliminar, né, não é o oficial, mas já dá para a gente ter uma base de como vai ser essa correção, né, de como vai ser essa análise. Então, eu prometi que eu faria essa análise aqui em vídeo pro pessoal. Mas antes, quero fazer uma propaganda aí do que tem no meu site, né? Quem tiver afim aí de adquirir. Lembrando, então, que eu tô com o preparatório ao vivo para FGV. A princípio, não é que seja direcionado, né? Porque a FGV é a mesma prova, o mesmo estilo de prova para qualquer concurso, né? Então, mas é claro que como tem em Macaé agora, dia 13 de outubro, né? Onde é que tá minha caneta aqui? Que eu escondi com a câmera, né? Como tem Macaé 13/10, então é claro que o pessoal tá fazendo para Macaé, mas parece que vai ter uma prova no Rio Grande do Norte em janeiro, ou sai o edital em dezembro, a prova é em janeiro, alguma coisa assim. Mas eu não vou fazer mais ao vivo, tá? Esse ano, eu acho. Tá muito puxado para mim. Eu peguei um resfriado forte esse final de semana, ainda tô rouca, tô com tosse, então provavelmente eu faço algumas pausas nesse vídeo que eu não costumo fazer, mas eu acho que eu vou ter que fazer nesse. Então, quem que quiser fazer aula ao vivo comigo para FGV, olha, é esse, depois não sei se eu faço mais, tá? Começamos sexta-feira passada, foi dia 20, tá? 20/9. Então, teremos aula ainda dia 27, que é nessa sexta-feira, dia 4/10 e dia 11/10, que daí a prova é dia 13, tá? Mas vale para as próximas provas da FGV. A FGV segue um padrão, eu expliquei esse padrão na primeira aula, tá? A gente trabalhou o padrão, a formatação da prova FGV nessa primeira aula, que está gravado. Quem adquirir o pacote vai receber essa primeira aula, vai ter acesso a essa primeira aula e aos PDFs também, que eu que faço, tá? O material é preparado por mim, eu não sou ligada a nenhum cursinho, tá? Não tenho patrocínio de ninguém. Tudo eu que preparo, eu que faço o estudo, análise das provas e preparo o material. Então tá tudo lá no meu site. Depois eu vou deixar ali na descrição do vídeo, eu vou deixar todos os links para vocês, tá? Quem quiser adquirir. E tem já o primeiro que eu fiz da FGV, que é uma análise de 4 provas, tá? Também tem as 4 provas em vídeo, com os PDFs das provas. Então, eu estudo da prova, análise da prova, como eu faço no meu canal, tá? Só que um pouquinho mais aprofundada essas aqui, né? Então, tem lá 4 provas, o estudo da prova, vocabulário, gramática e interpretação, e daí, para quem comprar, tem um bônus especial para adquirir esse curso aqui das aulas ao vivo. Então, quem adquirir esse daqui, entre em contato comigo se tiver fim de adquirir esse daqui das aulas ao vivo, que daí ganha um bônus, tá? Tem um cupom de desconto. Então, entre em contato comigo se você adquiriu o primeiro para adquirir esse daqui, que é o segundo. Então, o primeiro é esse azul aqui, tá? Esse daqui seria o primeiro, e você ganha um cupom de bônus de desconto para adquirir esse daqui, que é o segundo, tá? Esse daqui a gente vai aprofundar daí a questão dos assuntos que são cobrados, tá? Que a FGV tem sempre uma sequência de assuntos que ela cobra, e uma maneira de cobrar, porque, por exemplo, voz passiva. Ah, voz passiva cai em todos os concursos, cai. Mas na FGV eles cobram diferente, tá? Ah, fonética cai, cai. Mas na FGV eles cobram de outra maneira. Então, a FGV tem uma maneira diferente de cobrar. Ah, mas daí você entra com recurso. FGV não tem recurso, cara. FGV não erra, tá? FGV não coloca a questão errada. Então, se prepara, você tem que estudar para FGV, tá bom? Tem também um preparatório IBAN, tá? Super atualizado, porque IBAN ultimamente tem colocado alguns conteúdos de gramática que não costumava, tipo tag questions, não caía na IBAN, tá? Causative verbs, não caía na IBAN. Então, eu já atualizei esse preparatório da IBAN com essas questões novas, tá? Com esses conteúdos novos, já está atualizadíssimo, que agora parece que tem um concurso da IBAN para sair aí. Então, já está atualizado. Vou deixar o link também para vocês. Está lá no meu site, esse preparatório IBAN. IBAN, particularmente, é uma das minhas bancas preferidas, tá? Gosto muito dos concursos da IBAN. Então, tá lá também atualizadíssimo. Também tem um preparatório Consulpan, tá? Provas analisadas, interpretação de texto. O material sou eu que preparo, tanto que vai estar tudo manuscrito, tá? Porque eu não gosto de digitar, eu gosto de eu preparar. Então, tá lá atualizado e tem também um do Instituto Consulplan.
Então, vou deixar todos os links para vocês, tá tudo lá para vocês adquirirem, tá ok? Depois eu deixo tudo na descrição. Mas eu estou aqui, então, para fazer a análise da prova da FURB, que foi ontem, dia 22 de setembro de 2024, aqui em Santa Catarina, tá? Uma prova punk, né? Bem gramatiqueira, como o pessoal fala. Desculpem a minha voz, mas tá feia mesmo, tá? Então, vamos lá. O pessoal aí tá me pedindo nos grupos, vou entrar com recurso na questão tal, o que que você achou da questão tal, tá errada, não sei o quê. Então, conforme a gente vai chegando nas questões, eu vou falando para vocês o que que eu achei, se tem recurso, se não tem, qual é a minha opinião, por que disso, por que daquilo, tá? Mas eu, sinceramente, não vejo opção de recurso, não vejo situação para recurso, mas é a minha opinião. É claro que vocês estão no direito de vocês, depois coloquem aqui nos comentários, tá? Com muito respeito, muita educação, né? Mas eu acho assim que não tem questão para recurso aqui, mas tudo é possível, né? Pode ser que eu não esteja olhando sobre um ponto de vista que de repente vocês vão enxergar, mas eu acho assim que não tem questão para recurso. Mas vamos lá. Então, novamente eu analiso só a prova de inglês, tá? Minha questão, meu ponto aqui é inglês, tá bom? Então, o texto seguinte é base para as respostas 10 e 11. Everything Everywhere All at Once, então, dominates the SAG Awards. Então, isso daqui é um filme, tá? Eu fui pesquisar porque eu não sabia. Isso daqui é um filme, pelo jeito é um filme de ficção, pelo que eu vi, né? No trailer, com universos paralelos e tal. E dominou, então, uma premiação, né? Esse prêmio aqui, que é o Screen Actors Guild Awards, no domingo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a minha traduçãozinha, né? Que eu sempre gosto de ter, para não falar besteira, apesar que isso não me impede, mas vamos lá. Então, o improvável rolo compressor, né? Juggernaut. Então, o nome do filme, Everything Everywhere All at Once, né? Tudo em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Porque, pelo jeito, no filme, né? Ele junta todos os universos paralelos, né? Então, marchou nessa premiação, né, no domingo, e até ganhou força, ou seja, reuniu forças, né, não apenas com vitórias de melhor elenco para a Michelle Yeoh aqui, mas também para Jamie Lee Curtis, né? Essa é uma atriz famosíssima, né? Quem lembra de Alien, né? Não, não é do Alien, né? Agora me deu um branco, mas acho que é do Alien, o oitavo passageiro. Saudosa adolescência, né? Então, embora alguns tenham visto a melhor atriz como um empate, né? Empate entre a Michelle e a Kate Blanchett, do filme Tar, a Yeon novamente levou para casa o prêmio de melhor atriz feminina, o melhor desempenho de protagonista feminina, né? E daí ela disse, né? Isso não é só para mim, disse ela. A primeira atriz asiática a receber essa premiação, né? De protagonista feminina, né? Female lead. É para cada menininha ou garotinha que se parece comigo. Juan, o ex-ator infantil, também levou como melhor ator coadjuvante, né? Supporting aqui é coadjuvante. Então, aqui, Best Supporting é melhor ator coadjuvante. Nesse filme, o colega de elenco ele deixou, no caso, está falando ainda do Kwon, né? Ele deixou de atuar por anos quando as audições acabaram. Ele também é o primeiro asiático a ganhar como melhor ator coadjuvante nessa premiação. Então, um texto curtinho, né, o que não é comum, né, na FURB, porque todas as provas que a gente trabalhou no preparatório eram textos enormes, mas eram um texto só. Aqui, no caso, serão vários textos menores, né, mas bem mais textos, né, não um só, né, no caso. Então, vamos lá. Aqui já começa com uma expressão, né, bastante vocabulário, né, toss up between. Bom, aqui vai questão de dedução, né.
até me chamou a atenção uma coisa. Quando eu falava no preparatório, né, que a melhor maneira, até eu vou pausar aqui um pouquinho o vídeo, porque senão vai demorar. Peraí, só um pouquinho. Eu estava falando o que me chamou a atenção, deixa eu tirar daqui, que eu sempre digo, né, para os professores, professor não estuda que nem aluno, você tem que aprender a estudar como professor. E o que isso significa? Professor não estuda com tradutor, professor não estuda com listinha de palavras, né? Professor tem que estudar com um dicionário, de preferência um dicionário inglês-inglês. Por quê? Porque você tem que aprender a estudar com definições. Você tem que aprender a pegar uma palavra e estudar a definição dessa palavra. E aí você vai ter exemplos dessa palavra, como ela é usada dentro de contextos. E dentro do contexto você vai ver uma outra palavra que você não conhece. E aí você vai buscar essa outra palavra e você vai aprender outros exemplos e você vai ver outros contextos. E aí você vai buscar outras palavras e assim vai. E quando eu vi essa questão, né, que eu vi aqui o toss-up, então aqui você tem diferentes significados, né, definições. Então, when people get into a verbal fight with each other, a situation in which two possibilities are equally likely, when someone gets disappointed or upset with a friend, a peaceful situation in which two people make up after a fight or a celebration or a party after a competition. E daí eu fui buscar esse toss-up num dictionary para trazer para vocês, né? E olha que interessante, eu fui lá no dicionário que eu sempre passo para os meus alunos, né, nos cursos, quando eu explico essa questão de você estudar como professor, quando eu ensino a estudar como professor, e não achei bem a definição que queria. E daí eu fui no Cambridge, né, que é a minha segunda opção. E daí olha a definição. Aqui, ó. If you describe a situation as a toss-up, you mean that either of two possibilities is equally like. Olha aqui, ó. Two possibilities are equally like. Exatamente a resposta. Então, quer dizer, se você estuda como um professor, você já tem a resposta já está aqui, ó. Ela já está aqui. A situation in which two possibilities are equally like, ou seja, um empate, né? Então, se você sabe, se você estudou, se você buscou uma definição, se você realmente estudou como você deveria ter estudado, né, que eu sempre digo, né, estude como um professor, tá aqui a resposta, você já saberia, porque ela estava ali no dicionário que você deveria ter buscado. Então, realmente, você tem que estudar como um professor e não como um aluno, né? É o que eu sempre digo. According to the text, actress Michelle Yeoh, não sei se fala assim, né? Dedicated her victory to. Então, para quem que ela dedicou a vitória, né? Isso daqui estava aqui, a interpretação estava muito fácil, né? Então, ó, it's for every little girl that looks like me. It is not just for me. It's for every little girl that looks like me. Então, isso daqui a gente deveria ter grifado, né? Sempre digo, grife, sublinhe, faça bolinha, estrelinha, florzinha, solzinho, né? Leia o texto com olhos de professor, novamente, né? Sempre como professor, não como aluno. Como que o aluno lê um texto? Ele vai traduzindo, né? Embora alguns tenham visto melhor atriz. Você vai lendo e traduzindo. Não, não é assim que se lê um texto, né, gente? Tá? Então, para quem que ela dedicou? Ela dedicou para as meninas que são como ela, né? Que querem ser atrizes como ela. Então, tá aqui a resposta, né? Letter C. Aí nós temos o segundo texto, né? Que fala sobre o Triângulo das Bermudas. É um texto tirado, então, de um site provavelmente para crianças, né? Porque começa como Curious Kids. Então, fala dos desaparecimentos, né? O primeiro desaparecimento que foi registrado no Triângulo das Bermudas, né? Das 5 aeronaves. Então, fala primeiro da questão que a gente relaciona já com coisas sobrenaturais, né? Inexplicáveis. E depois vem a questão, então, que explica, né? Da história do tenente, né? Que já tinha se perdido duas vezes. Como é que eles colocam um tenente desse para dar um treinamento se o cara já tinha que ter sido resgatado duas vezes, né, do Oceano Pacífico, né? Onde diz aqui, ó, ele tinha um histórico de se perder enquanto estava voando, quer dizer, daí coloca um tenente desse para dar treinamento para 14 estagiários. Alguma coisa errada tem, né? Ele mesmo tinha sido resgatado duas vezes no Oceano Pacífico que ele tinha se perdido. Quer dizer,
Daí coloca um tenente desse para dar um treinamento no Triângulo das Bermudas para 14 estagiários que não tinham sido treinados para usar os equipamentos, né? Daí diz aqui, ó, eles eram estagiários, ó, trainees, eles estavam em treinamento, eles não tinham sido treinados apropriadamente para usar os instrumentos daqueles aviões enquanto eles estavam voando à noite ou durante mau tempo. Juntou a fome com a vontade de comer, né? O cara que se perdia, um tenente que se perdia, que já tinha sido resgatado 2 vezes no Oceano Pacífico, com os estagiários que não tinham sido treinados corretamente para usar aqueles equipamentos durante a noite ou durante mau tempo. Pediu para acontecer, Deus que me perdoe, né? Quem sou eu para julgar? Mas, tipo assim, eu não me aguento, né? Por favor. Então, quer dizer, juntou os elos da corrente, como diz aquele que fala dos acidentes aéreos, né? Então, vamos lá, questão 14. Eu não vou ficar lendo todo o texto, tá? Que é muito extenso e a minha voz também daí já se foi, né? According to the text. Então, de acordo com o texto. Lembrem sempre disso, gente. É de acordo com o texto, não é a opinião de vocês. Se no texto diz que o tabuleiro de xadrez é vermelho e verde, vocês vão responder que é vermelho e verde. Não interessa se é preto e branco, tá? De acordo com o texto. Ainda há uma conexão entre o funcionamento das aeronaves e o desaparecimento dos pilotos no incidente envolvendo os estagiários e o tenente Taylor. Escolha a alternativa que corretamente explica o porquê. A aeronave usada afundaria em 45 segundos se ela caísse dentro da água, se ela caísse na água. Isso é verdadeiro, tá? Diz que aquele tipo de aeronave, olha aqui, ó, afundaria dentro de 45 segundos se ela caísse se ela pousasse na água, tá? Ela afundava muito rápido aquele tipo de avião. Então, quer dizer, num oceano daquele tamanho, um avião, naquela época, 1945, acho que era, né? Ó, 1945, com aquela tecnologia da época, né? Um avião que caiu à noite, no mau tempo, num oceano, longe de tudo, em 45 segundos afundar, tu não acha mais, cara. Não acha, tá? Os estagiários eram conhecidos por se perder. Não, não eram os estagiários que se perdiam. Quem se perdia, quem era conhecido por se perder, era o tenente, tá? Naquela época, o MH370, não era naquela época, o MH370, 370 é o voo da Malaysia Airlines que se perdeu, que sumiu em 2014, não é daquela época, tá? Então não vamos misturar a história aqui. A aeronave utilizada, o MH370, não é daquela época, não é dessa história, essa história é outra. Atualmente, os mecanismos de resgate da aeronave não são, tipo, semelhantes com o do passado, tá? Mas não tem nada a ver com os de atualmente. Nós estamos falando daquele incidente, tá? Então, aqui é a letra A. O texto menciona que a investigação inicial do desaparecimento dos 14 marinheiros não, né? Dos 14 homens pilotos, né, da Marinha Americana no Triângulo das Bermudas em 1945 e a sua subsequente investigação, subsequente conclusão, menciona isso. De acordo com o que foi lançado, não, como é que a gente diz? O que foi comunicado pela Marinha Americana do desaparecimento foi devido ao quê? Aos destroços dos pequenos aviões, as causas ainda são desconhecidas, a rotina de treinamento, os exercícios de treinamento de rotina, a coloração verde, a coloração branca da água, que menciona aqui alguma coisa que o tenente falou, né? Na verdade, as causas ainda são desconhecidas, né? Eles não quiseram, na verdade, culpar o tenente, por quê? No texto menciona, né, que como não foi encontrado nada, eles não podem provar o que aconteceu, né, de acordo com a mãe do tenente. Então, para não jogar a culpa nele, e como eles não encontraram nada que pudesse provar o que realmente aconteceu, são causas desconhecidas. Mas isso não quer dizer que tenha sido algo sobrenatural ou paranormal. Na verdade, como não se encontrou nada, não se pode provar. Então, se não se pode provar, são causas desconhecidas. Mas isso não quer dizer que sejam
paranormais, tá? Which, pronome relativo, né? Which. Então vamos lá. Se o which está em destaque, vai pedir o quê? Vai pedir se pode ser substituído por outro ou ao que ele se refere. As únicas possibilidades, né? This is true even now, despite big improvements in aircraft technology and search and rescue methods. For instance, only a small amount of debris from the missing Malaysia Airlines MH370 or maybe MH370 flight, which disappeared in 2014, has been found. Então, which, in bold, refers to. Ao que ele está se referindo? Cara, pega só a frase que ele está falando, que ele está ali, né? For instance, por exemplo, apenas uma pequena quantidade de detritos, né? De destroços do voo desaparecido, perdido da Malaysia Airlines MH370, que desapareceu. Que desapareceu? Quem desapareceu? O voo, né? The Missing Malaysia Airlines. Não tem nem o que discutir. Read the words and look. Cara, essa questão é para matar. Essa questão aqui é para tipo assim, ó, cheguei até aqui. Ai, meu Deus, consegui chegar até aqui. Aqui eu morri, tá? Tipo assim, cheguei até aqui nadando, nadando com muito esforço. Aqui eu perdi a respiração, me afoguei. Isso aqui é para matar. Isso aqui, se você conseguir passar dessa questão, cara, abre uma champanhe e bebe tudo no bico, porque tipo, essa questão é para matar, porque além de você saber contar sílabas em inglês, separar sílabas em inglês, tem que saber qual é a sílaba tônica. Essa questão é para matar. Primeiro, onde é que eu separo as sílabas? Um bom dicionário. Novamente, teu melhor amigo para estudar é um bom dicionário, tá? Não tem. Cara, pega um dicionário que te dê separação de sílabas. Eu gosto do Longman. Procura o Longman online, tá? E deixa ele fixo na tua barra de trabalho, na tua barra de ferramentas, porque ele já te dá as palavras separadas. Muito bom, tá? Olha aqui, eu até salvei para saber aqui, ó. Reservation é aqui que separa, tá? Language tem só duas sílabas. Wardrobe tem só duas sílabas. Por quê? O princípio da sílaba, eu acredito que em qualquer idioma, né? Não vou falar besteira, não vou dizer isso. Mas eu acredito que o princípio da existência de uma sílaba é o som de uma vogal, né? Se você tem o som de uma vogal, você tem uma sílaba. Mas em inglês a gente não pode esquecer que a gente não pronuncia todas as vogais. Por exemplo, esse E aqui eu não pronuncio. Language, duas sílabas. Wardrobe, duas sílabas. Não tenho três. Então, para começar aqui já não deu três sílabas, então essa daqui já está errada. Tá? Ten, se, cara, aqui fechou que nem no português, né? Pelo menos uma. Olha a separação aqui. Shug. Aqui, ó. Três sílabas. Olha se isso é separação de sílabas. Wonderful. Aqui deu 3 e 3. Tá? Tendency, aqui é o forte. Sugary, que é o forte. Wonderful, aqui é o forte. Ah, essa tá certa. A 2 tá certa. Tá? Aqui deu 4 sílabas. Aqui deu 2 e aqui deu 2. Já não fechou aqui, nem vou ver as tônicas, tá? Translate. Aqui tem 2 sílabas. Translate, porque eu não falo E, tá? Cara, olha isso daqui. É and, tick, o I é sozinho e o E, peit, aqui não pronuncia. Então, aqui dá 4 sílabas. Aqui é shall, separa no meio do L. Não vem discutir comigo, vai lá no dicionário. Eu procurei isso aqui para saber separar, tá? Eu não sei fazer a separação de sílabas. Algumas a gente até chuta, mas outras não dá, cara. Como é que eu vou adivinhar isso daqui? Tá? Não vou mentir, não sei fazer, não. Aqui dá 2 sílabas. Aqui dá 2, aqui dá 4, aqui dá 2. Já não fechou, tá? Então aqui tá errado, só 2, só 2 tá certo, tá? E tá certo a sílaba tônica também. Não vem discutir comigo, vai olhar no dicionário, tá? Eu não sei fazer separação de sílabas, eu procurei,
tá? Procurei no Longman, que ele te traz a separação de sílabas. Então, vai lá olhar, tá? Não vem discutir comigo, não, porque eu não sei, vai discutir com ele. Tá? Mas é sacanagem uma questão dessa. Sacanagem, cara. Porque aqui tu tem que ser fera em fonética para fazer isso daqui. E ninguém é, cara. Tá? Tipo assim, tu tem que ser um ET. Porque separação de sílabas, fonética e fonologia é coisa de ET, é coisa de extraterrestre, tá? Então, e outra, tu não vai ensinar isso aqui para teus alunos. Tu não vai ensinar isso daqui para sexto, sétimo ano nunca, nem para terceirão, cara. Tu não sabe como é que tu vai ensinar isso aqui. Me poupe, né? Tu não ensina. Pô, cara, eles não sabem verbo to be. Tu vai ensinar isso daqui. Ah, me poupe. 16. Alternativa que tem os verbos no passado na forma correta. Ó, olha, compara uma questão. Compara essa questão com essa daqui. Compara. Nível de dificuldade. Compara isso daqui. Me poupe. E depois vem outra aqui para tu pegar o passado simples correto. Me poupe, né? The little girl felt off. Não, aqui teria que ser fell off, né? Fell off her bike. Então, essa daqui já está errada. Olha a comparação das questões. I read a lot before going to bed. When I woke up, my eyes were red. Essa aqui tá certo. Plan tem que ter dois N's, né? Work tem que tá certo. Meu Deus do céu, began. Oh, God. Wrote com dois T's. Me poupe, né? Então tá, aqui é a B. Não vou nem discutir muito. Depois que tu quebrou a cabeça para fazer a 15, tu vem para uma 16, né? Aqui essa questão está gerando bastante discussão pela questão do can. Cara, essa questão é bem confusa, tá? Bem confusa mesmo. Mas eu não diria que é uma questão para recurso, tá? Mas assim, ó, quer entrar com recurso? Tenta, né? Não custa tentar, quem não arrisca. Mas eu não acho que seja uma questão para recurso, tá? Mas é minha opinião. Vocês estão livres para fazer o que vocês quiserem. Então, assim, você tem que achar a expressão que tem o uso correto do can ou do can't, tá? Qual que é a discussão? O pessoal está achando estranho o please aqui. Can I please borrow your jacket? Realmente, o please aqui, por quê? Porque o can aqui ele está sendo usado como permissão. Quando você usa o can como permissão, você usa ele numa frase mais informal, né? Se o may é permissão, o may ele te dá uma permissão mais formal, perdão, mais formal. O can como permissão, ele já está numa situação mais informal. Troquei. O may é formal, o can é informal. Sorry. É o resfriado. Não culpa o resfriado. Então, esse please seria mais legal lá no final, né? Ou no início. Can I borrow your jacket, please? Né? Please, can I borrow your jacket? É claro que eu jogaria ele para o final, com certeza. Mas não está errado colocar ele aqui. É muito comum a gente ouvir esse please aqui nesse lugar. Ou, por exemplo, assim, ó. Could you please do me a favor? Tranquilo. Could you please do me a favor? Could you please help me? Could you please come here? Tá? É bem comum usar esse please aonde ele tá. Não é nem um pouco estranho, tá? Bem sossegado. Então, em relação à posição do please, eu não entraria com recurso só por causa disso. Até porque a gente entra com recurso numa questão quando alguma coisa na questão impede a sua compreensão ou resolução. Mas em relação ao que está sendo perguntado, aquela história, você não respondeu o que pediu, tá? E o que está perguntando aqui? A questão do sentido do can e do can. Do can. Aqui, tranquilo, você consegue entender que é uma permissão, entendeu? Não é o please que está afetando a compreensão da questão. Então, eu não entraria com um recurso, mas bem tranquilo. Então, o please não afeta em nada a compreensão da questão e o uso do please aqui está tranquilo. Para mim tá correto, entendeu? Por isso não vejo nada nessa questão para que leve ela para um recurso, tá? Achei uma questão confusa? Achei. Achei uma questão que você tem que pensar? Achei. Mas achei essa 15 aqui muito pior, tá? Muito pior o nível dela. Mas não é uma questão para recurso. Mas deixo livre para vocês, tá? Assim como eu já disse em outras provas, essa questão não é uma questão para recurso, ela está correta,
Ela está muito bem elaborada. E o pessoal entrou com recurso e ganhou. Que eu fiquei tipo assim, o que a banca está pensando? Entendeu? Quem faz parte dessa banca? Mas, enfim, cada um no seu quadrado, né? Então, não entraria com recurso, para mim a questão está correta, está confusa, mas está correta. Realmente é uma permissão. Ellen can smell the roses from the window of her room. Não é uma verdade geral isso daqui, tá? É o quê? É uma possibilidade, ela consegue, é uma habilidade, não diria habilidade, talvez. Eu colocaria mais uma possibilidade, talvez, não sei. Deixem aí nos comentários. Eu tenho uma dificuldade com essa questão de habilidade, de possibilidade numa frase dessa, tá? You can't simply skip school, David. Inabilidade? Não. Eu, para mim, seria uma proibição. My friend Charlie can't carry his children on his back anymore because they got too big. Aqui eu colocaria uma inabilidade, né? Não uma proibição. Ele não consegue mais, ele não tem mais habilidade. You can't enter the museum through this glass door, as this one is only for employee. Prohibition. Aqui seria proibição, tá? Eu não vejo nada nessa questão. Para mim, tá correta, tá? Mas como eu disse, cada um tem a sua opinião. Se vocês acham que ela, de repente, impediu que vocês compreendessem o que vocês deveriam fazer, tranquilo, tentem, né? Mas eu não vejo porquê, tá? Read the following quotes from the Song of Achilles, eu não sei como falar Aquiles em inglês, tá? Então, nós temos aqui 3 citações do livro Canção de Aquiles, tá? E cada citação tem um falso cognato, tá? Primeiro, o que é um falso cognato, tá? Nós temos que ter bem certo em mente o que é um falso cognato. Aquela história, responda o que está pedindo, tá? Responda o que está pedindo. Quantas vezes você falou isso para o teu aluno? Você não respondeu o que eu perguntei, tá? Então, quem descobriu o Brasil? Santa Maria Pintenina? Não, querido. Quem que veio nas caravelas, tá? Então, pensa bem, você está respondendo o que perguntou? O que o enunciado está pedindo? Falsos cognatos. O que é um falso cognato? É uma palavra que se escreve praticamente igual ou semelhante ao português, mas que tem significado diferente. Isso é um falso cognato, porque nós temos os cognatos verdadeiros e os falsos cognatos, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho legend. Legend parece legenda, mas não é. É lenda. Parece legenda, mas é lenda. Ah, mas tem eternal. Eternal parece eterno, mas é eterno. Então não é um falso cognato. É um cognato verdadeiro, tá? Cuidado. Ah, mas tem fame. Fame parece fama, mas é fama. Então não é um falso cognato. Entendeu? Ah, mas tem story. Story parece história. Parece, mas é história. Então é um cognato verdadeiro, não é um falso cognato. Então cuidem. Triste. Na segunda citação, o que eu tenho aqui? Husband, parents. Parents é um falso cognato muito famoso, né? Porque todo mundo acha que é parentes, mas é pais. Parents, tá? Legend, parents. Resumed. Parece resumo, mas não é resumo. É retomar, recomeçar. Tem que parar um pouquinho por causa da minha garganta. Ai, tá difícil. Vamos lá, vamos tentar continuar. Então, resume, que eu estava falando, né? Resumed é retomar, recomeçar. Por exemplo, você faz uma pausa em alguma coisa, que nem eu fiz agora, and resumed, e retoma, né? A tua atividade. Então, esses são os falsos cognatos: legend, parent and resumed. Então, aqui, alternativa A, ok? Vamos em frente. Aqui, completar com preposições, né? Bom, sempre digo, quando a gente tem muitas opções aqui, ó, não olhe para as alternativas.
Antes, tente resolver aqui no parágrafo, tá? Porque se você olhar para as alternativas, você vai se confundir. Então, a melhor coisa é aqui. Porque um, dois ou três, ou às vezes todos os espaços, você consegue completar sem olhar lá para as alternativas. Então, é a melhor coisa tentar vir aqui, ó, e resolver. For the first time, according to, já é automático. Quantas vezes você já não leu isso? Num texto, num artigo, numa frase, você já ensinou isso para os teus alunos, tá? According to, isso aqui já é automático para uma professora, para um professor, né? According to a preliminary study, preliminary study by scientists, Massachusetts Institute of Technology, at, né? School, colleges, institutes, at. The arrival of an intense gust of solar wind triggered the migration of, half of, dois offs aqui, aqui só fiquei na dúvida. In low, vamos ver. Primeiro eu sei que é to. Primeiro é óbvio que é to, né? Então já vamos eliminar você, você e você. As duas últimas aqui é dois offs, não tem, ó, não sabia, tá? Então, sempre complete antes de ir para a alternativa. Porque você olhou ali, você se embananou, tá? Aqui é tranquilo. Ah, essa daqui nós falamos numa aula, né? Num aulão que eu fiz com eles no preparatório da FURB. A repetição da mesma palavra ou palavras no começo de unidades sintáticas, né? Até a gente comentou da música do The Police, né? Every Breath You Take. Alguém me falou que era uma música de Stalker. Eu disse que eu amava aquela música e eles me disseram isso, eu nunca mais consegui escutar música com os mesmos ouvidos. É anáfora, né? Every breath you take, every move you make, every step you take. Então, anáfora, ok? É anáfora, né? Opa, aqui. Read the sentences below and the functions of the word as in bold. Essa é uma questão bem comum também, né? Questão as. You can't be seen as a hero all the time. Você não pode ser visto como um herói. Então, aqui está comparando, né? To refer to the role or purpose of a person or a thing. Então, se referindo ao papel ou propósito de uma pessoa ou de uma coisa. Tá certo, né? Então, aqui tá... Opa! Aqui está correto. Correto. As she finished her lunch break, the new clients arrived to talk about something that happens when something else takes place. Aqui tá certo também. Quando ela terminou o almoço, o intervalo de almoço, os novos clientes que chegaram. Então, quando uma coisa aconteceu, a outra também estava acontecendo, né? You shouldn't move in here as the neighborhood is very far from the city center. Você não deveria se mudar para cá, já que a vizinhança é muito longe do centro da cidade. Give a reason for a particular situation, certo também. You had the same idea as I did for this project. Você teve a mesma ideia que eu. Não é mudança simultânea, né? Tá dizendo, como é que não é comparando também, né? Ah, comparando, acho. Então não é uma mudança simultânea. Aqui é comparando. Introduce an explanation, não. 1, 2 e 3. Cara, minha garganta tá feia, quero ver das minhas aulas hoje. Match the second column de acordo com a primeira. Ó, according to, tá aqui a resposta, ó. Se você tem dúvida, ó. According to, volta lá e assinar. Tipo de frase e a frase. Noun clause, adverb clause, adjective clause. Bom, noun clause, então é uma frase que está servindo como um substantivo, servindo como um advérbio, servindo como um adjetivo. Você sabe o que é um substantivo, você sabe o que é um advérbio, você sabe o que é um adjetivo. É só você analisar para que está servindo cada uma dessas que estão em negrito, tá?
Sorry, mas vai ser assim. Então, olha aqui. What that person said stuck with me for a long time. O que aquela pessoa falou ficou comigo, tipo, ficou martelando comigo por muito tempo. O que eu tenho aqui? Um verbo. O que vem antes de um verbo? Um sujeito. O que geralmente é um sujeito? Um substantivo, um pronome, né? Então, aqui só pode ser uma noun clause, porque ela serve como sujeito, tá? I can't stand people who smoke. Que fumam. Eu não consigo aguentar tolerar pessoas que fumam. Esse que fumam está fazendo o que em relação às pessoas? Caracterizando, adjetivando. Adjetivo. As long as you drink a lot of water, contanto que você beba muita água, você ficará hidratada. O que sobrou? Advérbio, né? Porque eu tenho aqui uma conjunção. Só pode ser adverb clause, né? É uma condição, está te dando uma... Será que é um advérbio de modo? Uma adverbial de modo, manner? Contanto que você beba muita água? Não sei, mas só sobrou essa, né? Então, eu tenho aqui como substantivo, está servindo de sujeito. Aqui está caracterizando, adjetivando people. Que tipo de pessoa? As que fumam, adjetivo. Só sobrou advérbio. Então, só pode ser 1, 3, 2, né? Aqui phrasal verb, né? On take. Aqui tiver correta, né? Take on this jacket? Não, é take off, né? Tirar é take off. To be taken aback. Ficar muito surpreso. I was taken aback by the information that my daughter was no longer here. Essa daqui é certa, né? Fiquei muito surpreso. Take in aqui não dá certo, né? Take in é você acreditar, enganar. Nossa, take in pode ser muita coisa. Acreditar, enganar, incluir, assimilar, admitir. Não fecha. Took for também não tem nada a ver. Aqui seria só took his kid's bike to find out where the problem was. Não precisa desse for aqui. Took off another, não. Não tem nada a ver. Isso daqui também não consegui entender. Que ela adotou mais um gato de rua, né? Mas eu não sei. O took off seria aqui, né? Take off. Não entendi aqui, tá? Não consegui encontrar um significado aqui. Achar as frases que estão corretas. Toni Morrison is a writer whose books are internationally appreciated. Cujos livros é posse, né? Não tá certo. I was trying to find out the time. The time. Se você tá falando de tempo, não pode ser which, né? É when, tá? This ice cream shop is where. Não whereby. Whereby é pelo qual, com o qual, tá? Por meio do qual. Então não dá para ser whereby. I can't remember the deadline. Ó, não consigo lembrar do prazo. Novamente, é tempo. Então, é when, tá? E whichever é tipo assim, qualquer um de vocês. Whichever one of you, doesn't matter. Qualquer um de vocês que desrespeitar o professor, tá? Então, tá certo. É one e five. A minha dúvida aqui era se o whichever poderia ser para pessoas, tá? E pode ser para coisas ou pessoas. Então, é a one e a five. Aqui também gerou dúvidas, né? Porque diz para você achar qual é o falso cognato que tem aqui, né? Novamente, gente, o que é falso cognato? Falso cognato é uma palavra igual ou semelhante, de ortografia igual a semelhante ou semelhante ao português, mas que significa outra coisa, tá? Nature não pode ser. Nature é um cognato verdadeiro, porque ela se escreve, tem ortografia igual, semelhante ao português, mas realmente é natureza, tá? Ou natural. Então, ela é verdadeira, ela não é falsa.
O falso cognato, ele tem que ter outro significado, um significado diferente, tá? Não pode ter o mesmo significado. Então, nature lembra natureza e é natureza. Nobles lembra nobres e é nobres. Plume lembra pluma e é pluma. Real lembra real e é real. Então, não pode ser falso cognato. O falso cognato aqui é o some, que ele lembra some ou some, mas não é, entendeu? É alguns. Então, é o único falso cognato que tem aqui. Não tem o que discutir isso, tá? Algumas pessoas querem entrar com recurso, mas eu não vejo o porquê do recurso aqui. É óbvio que é o some. Os outros não são falsos cognatos, os outros são cognatos verdadeiros, tá? Então, tá certo. Eu não vejo o que vocês estão complicando. Para mim, tá certo. Agora, novamente, querem entrar com recurso, fiquem à vontade, vocês estão no direito de vocês, tá bom? Alternativa que apresenta a sequência de palavras com pelo menos uma silent letter. Nossa, como é complicado falar isso para as pessoas, né? Que a gente tem silent letters in English. Ai, como é triste explicar isso, que você não fala Iceland, que você fala island, que você não fala castle, que você fala castle. Ah, mas o cara da ESPN fala castle, o cara da ESPN não sabe inglês, mas ele está na televisão, isso não quer dizer nada, né? Mas é triste, né, você discutir com um aluno. Enfim, vamos lá. Silent letters, pneumonia, column, tip. Crazy, wrong, neighbor, neighbor, unknown, down, high. A letra C? 26? Não. Mas down. Ah, não, o down a gente fala. O W. Sorry, a gente fala. Knife, psychology, knee. É, realmente, letra D. Scenario, table, muscle, muscle. Ok? D. Were, it. Vamos ter que saber o que está se referindo, né? Então, were. Its instant success even made it deserving of a few minutes of glory at the last edition of the Oscars the last edition of the Oscars were, só pode ser the last edition of the Oscars, né? Então aqui já sabemos o que é were. The best, não. The last editions of the Oscars, não. The last, tá. Agora a gente tem que saber o que é o its. Its where exceeds its cost. Deve ser o Shazam, né? Que excedeu o seu custo. Custo do quê? Do filme, né? Just at the US box office, it has grossed twice as its cost and accumulated more than Shazam Fury of the Gods, which exceed its cost. É, custo do seu filme, né? Shazam. Ai, ai. Essa daqui que eu fui procurar porque eu nunca tinha ouvido falar. Cliticization. Não sei se é assim que fala. Em português eu achei como onde é que tá? Clitização, forma de clíticos, que são morfemas com características sintáticas de uma palavra, mas que dependem fonologicamente da outra palavra porque estão ligadas a ela por um hífen ou apóstrofe, que são as formas contractas, né? Eu nunca tinha ouvido falar. Então, identificar os processos morfológicos das palavras I'm, quickly and undo. Bom, eu fui por eliminação, né? Então, quickly, eu sei que é uma formação com sufixo. Então, a segunda é por sufixo. Sufixo. Não. 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 Undo é por prefixo. Não é sufixo. Então, sobra só a letra B. A gente vai pelas técnicas de chute, né? E daí sobrou só a letra B, tá? Então, cliticization, deve ser em inglês, né? Que é essa questão das formas contractas, tá?
Daqui a pouquinho eu tenho aula, deixa eu cuidar da hora. Na frase, the school canceled the classes today and the kids are now on their umpteenth video game play. Então, a palavra umpteenth, nesse contexto, é um adjetivo, tá? E seria a nossa enésima. Será que você escreve assim? Enésima. Quando a gente diz, nossa, eu falei isso pela enésima vez, tá? Então, é uma coisa que happens after many others. Many others, tá? Então, que acontece muitas e muitas e muitas vezes, tá? Enésima, pela enésima vezes, ou N vezes, tá? Deixando de lado as exceções, qual dessas alternativas apresenta uma correta regra de ortografia? Eu achei meio complicado essa questão de boa, e olha que eu gosto de regras. Quando você acrescenta ing ou e a uma palavra que termina em e, você deve trocar esse e por ie. Não porque quando você coloca ing, você tem que tirar o e. Então, essa tá errada. Por exemplo, dance, você não tem que tirar o e para colocar o d, mas se você colocar ing, você tem que tirar o e. Dancing. Então, não é trocar por ie. Você troca o y por i quando você acrescenta o sufixo quando o y é precedido por vogal. Não, não, pelo contrário, você não tira o y quando ele é precedido por vogal. Então, aqui está errado também. Se a palavra contém mais de uma sílaba e apenas dobra a consoante final, se a primeira sílaba é forte. Não, aí você teria que colocar se a palavra termina em consoante, vogal, consoante. Não está bem explicada essa regra, né? A questão é, tem que dizer que a última sílaba termina em consoante, vogal, consoante. Quando um sufixo é acrescentado numa palavra terminada com um e mudo, tense, tira o e, se o sufixo começa com vogal. Aqui sim. Se a palavra termina em duas consoantes, dobra a consoante final quando acrescentar o sufixo. Depende. Não é porque ela termina em duas consoantes, não existe isso. Não, não. Tem que terminar em consoante e vogal consoante. Como que se ela já termina em duas consoantes, como é que você vai dobrar a última consoante se ela já termina em duas? Não, tá errado isso daqui. Essa daqui é boa, né? O grupo de palavras flower, flower, days, days and beat, beat are examples of phrasal verbs. Muito bom isso aqui. Como é que é, gente? Como é que fala em português? Homófonos. É isso? Homófonos? Tá? Phrasal verbs para mim foi a melhor. Tá? Homófonos, né? Porque elas têm a mesma pronúncia, tá? Flower, flower, days, days, beat, beat. Ok. Essa daqui também, bem bolada essa questão, né? Bem boladinha, olha aqui, ó. I arrived late to work yesterday because of the traffic. I understand it's so difficult to be on time anywhere when the traffic is bad. Once I move closer to work, this will not happen again. I need more quality of life. You were totally right. Based on the dialogue, how many subordinate clauses did we find in it? O que são subordinate clauses? Aquelas que não vivem sozinhas, né? Aquelas frases dependentes de outras. Qual é a característica de uma subordinate clauses? Provavelmente ela vai começar com uma conjunção, né? Então, por exemplo, because of the traffic. When the traffic is bad. Once I move closer to work. Bem, três. Tá? Característica de uma oração dependente, uma oração subordinada, é que ela vai começar com uma conjunção. Subordinate conjunctions. Vocês não ensinam isso? Subordinating
Conjunctions. Conjunctions. Conjunctions, tá? 33. 33. We were going to the supermarket and there was... Dá uma olhada com o que você tem que completar, né? There was no free parking lot. No, porque depois eu tenho substantivo, então eu não posso ter nada aqui. Não posso ter nothing, não posso ter nada, nobody, o quê? Porque eu já tenho substantivo aqui. Então eu só posso ter um pronome indefinido, né? No. Então já eliminei vocês, vocês e vocês. Olha que coisa boa. Would have guessed nobody. Ou no one. Ninguém teria adivinhado, né? N não. Já tá aqui, letra E. I wish I could take credit for this accomplishment, but my wife is the real hero. All the recognition should go to her. I don't deserve none. Eu não mereço nenhum mérito, né? Nenhum crédito. I don't deserve any? Ah, tá certo. I don't deserve any. Também. None of it. Candy, none of it. Tá certo. Nenhuma delas. Nenhuma dela. The candy we bought. Por que não? Não. I don't deserve any, I don't deserve none. Para mim, os dois poderiam ser. Vou ficar na dúvida dessa daqui. Para mim, I don't deserve any. Os dois podem, os dois podem. Match the second column according to the first, which refers to the function of the sentence in bold. Tá, então vamos ver. Her dream to publish a book is something she think of since she was little. A thing or a person refers to the same person or thing, indicates time, location. As the plane took off, in the rainforest, location, or whoever crosses the first line, as the plane took off, her dream to publish a book. Whoever crosses the first line. Time, as the plane took off, time, 3. Refers to the same person or thing. The same person or thing, number 2. E o one? Será que é isso? 2, 3, 4, 1? 2, 3, 4, 1. Letra E. E a última. You will see the word in English and one word in Portuguese. Aqui salva o que a gente tem em português, né? Vamos lá. Concerto. Concerto. Aqui tá o stress syllable, né? Concert. Tem 2 sílabas só, não 3. Supermarket. Supermercado. Tem 5. Falta uma bolinha aqui. Então já não tá certo. Extravagante. 5. Tá faltando bolinha aqui. Quem colocou essas palavras em português? Ou eu que não sei mais contar sílaba? Internacional. 1, 2, 3, 4, 5. Para mim tá faltando bolinha. Vamos olhar no português antes, né? 1, 2, 3, 4. Opa! 1, 2, 3, 4. Para mim tá certa essa. Celebration. Cara, coloca o português ainda para facilitar a nossa vida. Pelo menos aqui tá certo, né? Letra E. Joia. Acabou? Acabou. Pessoal, vou deixar todas as informações das minhas aulas, meus cursos aí na descrição do vídeo para vocês. Peço perdão pelo fato da minha garganta hoje estar péssima, tá? Mas espero que eu tenha ajudado vocês a destrinchar um pouquinho essa prova. Coloquem os comentários de vocês ali embaixo.
Como eu disse, para mim, eu não vejo nenhuma questão aí que caiba recurso, tá? Mas sintam-se bem à vontade a correr atrás dos direitos de vocês, né? Quem não arrisca, não petisca, como diria. Enfim, estou aí então com o preparatório ao vivo da FGV e não garanto que saia algum preparatório ao vivo mais esse ano, porque eu estou desde novembro do ano passado com esses preparatórios ao vivo e com aulas ao vivo. Eu estou cansada, cara. Eu acho que é isso que está pegando a minha garganta também, tá bom? Mas para o ano que vem nós temos mais alguns concursos aí que vão aparecer e que eu vou ter que vir com preparatórios, porque o pessoal já está me cobrando para o ano que vem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado and see you next video. Bye bye.